Capítulo 21. Sempre que algum negócio importante deva ser feito no mosteiro, que o abade convoque toda a comunidade e exponha o assunto a ser tratado. A razão pela qual dissemos que todos devem ser chamados para aconselhamento é que o Senhor muitas vezes revela ao mais jovem o que é melhor. Regra de São Bento, capítulo 3. Nimmi dormiu mal naquela noite e acordou 2 vezes de pesadelos para rezar diante do crucifixo. Certa vez, ele teve um visitante. O luar que brilhava pela janela caía sobre os lençóis brancos e ele pôde ver uma figura escura na porta. Pelo volume, soube que só poderia ser Monta-em-Todos. Ele levantou-se rapidamente, preparado para lutar caso o fora da lei tentasse fazer jus ao seu nome. Mas o Brutamontes apenas grunhiu e seguiu em frente. Poucos segundos depois, outra figura escura esgueirou-se pelo corredor atrás do sem-mãe. Seria alguém da guarda amarela, sombreando-o. Provavelmente ele estava apenas procurando um lugar para urinar. Nimmi voltou para a cama. Ele temia o amanhã, pois via claramente o rumo dos acontecimentos recentes e como Bramponi os estava conduzindo. Não era como se o diácono vermelho tivesse traçado um mapa do futuro, mas ele estava obstinado em direção a um objetivo. O que quer que acontecesse, ele examinava para ver se poderia ser útil como um meio para esse objetivo. Nimmi não se opunha à destruição do império, ou à redução de seu poder e à restauração do papado em Nova Roma. Esse era o fim de Bramponi. Os meios, em parte, ele poderia considerar legítimos. Existia algo como uma guerra justa, ele não duvidava do ensinamento antigo. Mas Leibowitz fora um homem de paz, não fora. Após uma juventude guerreira e ele ainda era o seguidor disposto do santo, embora um membro meio relutante da atual Ordem do Santo sob abades como Gerard ou Schoen. Ele havia renunciado ao mundo, assim como os abades e seus irmãos haviam renunciado, mas agora ele estava no meio do mundo, e a renúncia parecia sem sentido. Ele ficou acordado a maior parte da noite, lembrando-se de sua devoção a Leibowitz e à Virgem Santa. Quando adormeceu brevemente, sonhou com a Hidrea, acordou com uma ereção e lutou contra o desejo de se masturbar porque era madrugada e havia pessoas se movendo no corredor. Quase contra a vontade, acompanhou o cardeal para a conferência no palácio com os líderes das hordas e de Nova Jerusalém. Certamente duraria a maior parte do dia. Seu empregador percebeu sua relutância e disse: "Sinto muito, Nimmi, mas vou precisar de você." O gafanhoto também. Apenas 4 membros do Colégio Sagrado compareceram: Sorli Naunhat, Shuntaradala, Elia Bramponi e um novo cardeal, um tal de Roken Tifirikawa, que diziam ser rei de sua nação florestal do Nordeste e que usava uma pena costurada em seu chapéu vermelho. Ele alegava ter precedência sobre todos os príncipes da Igreja, exceto o Papa. Além dos 4 cardeais, várias pessoas militares de nacionalidades tanto a leste do Grande Rio quanto a oeste da Divisória Continental estavam presentes, tendo vindo à cidade com seus cardeais eleitores. Houve uma chamada nominal, uma contagem de presentes e muitas apresentações. O prefeito Dion estava obviamente ainda irritado com a petição de Nimmi em nome de Aidrea e, a princípio, objetou a presença dele e de Voschin. Bramponi virou-se para Euturbran, piscou e disse: "Poderia, por favor, dar ao comandante um relato das batalhas que ocorreram entre o gafanhoto e Texarque desde a morte de seu irmão?" O Scharf sorriu ironicamente e começou a falar.
Após meio minuto, John ergueu a mão. O que ele está dizendo? Eu entendo a maior parte, disse o cardeal, mas só sou bom em jackrabbit e razoável em cão selvagem. Gafanhoto é o dialeto nativo do irmão Blacktooth. John olhou para Nimue e assentiu. Ivoshin comanda a Guarda Amarela, que oferece treinamento em métodos muito eficientes de combate sem armas. O prefeito concordou, mas, como para provar sua imparcialidade, disse ao lado e a outro de seus próprios oficiais que esperassem no banco do lado de fora das portas. Blacktooth traduziu o relato do Sharfdimen Light sobre as escaramuças recentes entre seus guerreiros e a cavalaria de Texarkee, mas fora uma guerra de baixa intensidade com poucas baixas e menos mortes ainda. Por causa das ordens dadas por Holy Madness, as forças Gafanhoto não haviam feito mais ataques às terras agrícolas protegidas. Bran observou com ironia que as terras agrícolas não protegidas ao norte do Misri estavam livres de ataques desde que o comércio entre fazendeiros e nômades começara, há uma geração ou mais. A maioria dos presentes tinha seus próprios intérpretes, e os dialetos locais eram traduzidos para a linguagem da igreja. Isso tornava o progresso lento. O foco das atenções era geralmente um mapa de parede daquela parte do continente entre as montanhas rochosas e as Appalachian. O mapa era um problema para todos os nômades, exceto para Holy Madness, mas o padre Ambrose tentava ajudá-los com explicações sobre as correspondências entre a terra e o papel. Nimue viu-se tornando-se os ouvidos e a voz do Sharf Gafanhoto e logo estava repreendendo os outros, especialmente Bramponi e John, por se comunicarem entre si em linguagem da igreja ou no dialeto do vale ou Zark sem esperar por sua interpretação. Até o Amukon era trilingue, mas se Dimen Light entendia algo além dos dialetos nômades, não o admitia. Nimue notou, entretanto, que o Sharf franziu a testa quando o monge interpretou Barba Vermelha como Vossa Eminência. Sua Eminência, embora entendisse um pouco de gafanhoto, manteve a face séria. Bran não reconhecia nada que lhe fosse dito na forma de pedido ou ordem, a menos que viesse do Sr. Ganoslijor. Somente ao Caesar de Araivdar ele parecia demonstrar deferência. Ele era educado, ainda que apenas para esconder uma arrogância natural. Nimue deu-se conta de que admirava o líder gafanhoto. É verdade que era como a admiração que um homem poderia ter por um urso pardo ou uma onça, mas ele poderia, afinal, ser um parente distante de Dimen Light. O Sharf não era condescendente ou rude com o monge, embora soubesse muito bem que os ancestrais de Blacktooth haviam abandonado a horda para cultivar terras de propriedade da arquidiocese de Denver. Em certo ponto da reunião, ele notou Holy Madness olhando para uma das janelas altas. Blacktooth seguiu seu olhar, e era a mesma janela da sacada pela qual Eamon Specklebard fora passado para dentro do prédio no último conclave. A janela estava aberta. Um policial e o jovem Sharfosso, que estivera notável por sua ausência, pelo menos para Blacktooth, gesticulavam. O senhor das hordas levantou-se. Senhor cardeal, Vossa Eminência, devo me retirar e descobrir o que eles querem. Ele apontou. Bramponi olhou para a janela, assentiu e disse: discutiremos assuntos que não concernem muito ao seu reino enquanto você estiver fora. Se algo estiver errado, por favor, avise-nos. Shurgan, Blacktooth tentava lembrar a inversão respeitosa do nome ao falar com o homem, mas às vezes falhava em pensar corretamente. Ausentou-se por 15 minutos,
durante os quais a conversa foi principalmente com fornecedores de equipamentos militares da costa oeste. Quando o senhor das hordas voltou, seu rosto era uma nuvem de tempestade. Um espião de Texark esteve ouvindo cada palavra dita aqui, rosnou ele, encarando Bramponi. Eles o pegaram lá em cima. Sim. Nosso charfoço estava de vigia. Tem certeza de que ele é de Texark? Claro. Eu o conheço. Vossa Eminência também. Ele fez uma pausa, e seu olhar para Bramponi tornou-se um brilho furioso. Ele é, ou era, o marido de Potiarvetok. Ele é o seu especialista em táticas de cavalaria de Texark. O senhor o enviou para nós, lembrasse. Eu sempre suspeitei dele. O padre Ambrose, que estava sentado por perto, deixou cair a cabeça entre as mãos. Exitloit, gemeu ele. Bramponi ficou pálido. Ele está sob custódia agora. Oh, sim, meu senhor. Osso amarrou suas mãos e o tem amarrado. Nimue estremeceu. Ele sabia o que Holy Madness queria dizer com amarrado. Furos eram feitos nas bochechas do cativo e um laço de corda ou couro cru era passado pelos buracos. Devo trazê-lo para o senhor questionar. Vou cortar a corda para que ele possa usar a língua. Não, que o mantenham na cadeia local. Deixe-o apodrecer lá, por mim não importa. Não? Ele pertence a mim e à família Vetok. Quando eu sair daqui, ele vai comigo, vivo ou morto. Bramponi levantou-se e encarou o irado senhor nômade. Confiar nele foi um erro meu, disse ele. Você tem razão em reivindicar jurisdição sobre ele. Mas senhor Ganoslijor, como seu vigário apostólico, eu o proíbo em nome de Deus de matá-lo. Eles se encararão. O nômade deu-lhe um aceno quase imperceptível. O cardeal sentou-se. Gano saiu da sala novamente. Desta vez, ele ficou fora por quase uma hora. Quando voltou, encarou Bramponi novamente. Ele está na cadeia. A maior parte dele está na cadeia, disse o senhor das hordas. O resto dele está aqui. Sobre a mesa, diante de seu vigário apostólico, ele esvaziou um saco com partes ensanguentadas. Nimue pôde ver uma mão, duas orelhas, a ponta de um nariz e o que provavelmente era o pênis do capitão. Sentado ao lado de Blacktooth, Jimmy Light levantou-se com um grito de guerra gafanhoto ensurdecedor para anunciar sua aprovação. Bramponi virou-se e vomitou. O senhor disse para não matá-lo, disse Gan calmamente. A reunião foi suspensa enquanto os servos limpavam a mesa e o chão. Quando se reuniram novamente, Osso juntou-se aos outros dois chefes na reunião, e eles sentaram-se com seu senhor Gan e o intérprete de Eutor. Nimue sentou-se cercado por 4 nômades, e pareceu-lhe que os outros adotaram uma disposição de assentos diferente de antes. Nenhuma cadeira adjacente a um nômade estava ocupada. O prefeito de On a princípio resistiu ao plano que Bramponi e os nômades favoreciam. Ele queria unir forças com os cão selvagem e os gafanhoto e mover-se pelas planícies ao norte do Neidian, depois unir forças com Glepseptas da nação Vatita e atacar a cidade de Anegan pelo norte. Shuntar Cardeal Adala, vigário apostólico do vale, estava familiarizado com seu potencial militar, uma vez que seu povo estivesse armado, e apoiou Dion em seu plano para um exército combinado de espectros das Sucamintes e seus parentes Glepdiosarquia.
Foi na expectativa disso que o comandante Espectro trouxera sua brigada de cavalaria leve para Valana. Bramponi, entretanto, opunha-se. Tendo feito reconhecimento na província, ele previa uma guerra em 3 frentes. Estavam presentes oficiais militares de 4 cidades-estado na região de Apalotia, que estavam preparados para invadir os aliados fantoches de Texarque na margem leste do Grande Rio. O objetivo deles seria menos conquistar do que forçar Philpio a enviar forças para a defesa dos fantoches da margem leste, para que não perdesse o controle do rio. O plano seria fustigar, escaramuçar e recuar, e impedir que essas forças retornassem até que a própria cidade de Anegan estivesse diretamente ameaçada. O comandante em chefe das Forças Armadas do Rei dos Tennessee estava presente e delineou os planos que as nações orientais haviam feito entre si, com a participação de Rocken e Rikawa. A maioria dos nômades ficou satisfeita com este plano oriental. O Sr. Ganoslichur sugeriu que o Sharf Gafanhoto propusesse uma trégua temporária com as forças de Philpio, pouco antes do ataque aos estados da margem leste. Dessa forma, ele não ficará tão inquieto em enviar forças através do rio. O Sharf Light sorriu para seu senhor, e o sorriso dizia que a trégua, se feita, seria oportunamente quebrada. O papel dos exércitos de Nova Jerusalém neste plano seria juntar-se às forças de guerrilha de Omukum, que estavam atualmente espalhadas por toda a região montanhosa na província. Os guerrilheiros mover-se-iam em pequenos grupos para as áreas disputadas a poucos dias de cavalgada a oeste da cidade de Yellow, mantendo-se afastados a princípio da passagem estreita e bem patrulhada do telégrafo que levava à última estação mais próxima de Valana. Com pegou um apontador para o mapa e usou-o para traçar um círculo ao redor da região onde o Bay Ghost e o Nadian eram pouco mais do que riachos, exceto por pequenos lagos onde represas desmoronadas da antiguidade deixaram pequenas cachoeiras. Era terra de foras da lei, a leste da rodovia papal, e Blacktooth começou a ver por que seu empregador queria monta em todos entre seus aliados, embora a perspectiva de tal coisa não tivesse sido mencionada pelo cardeal. As hordas do norte objetariam ao sem-mãe, mas por causa da proteção de Texarque, os Jackrabbit tinham sido pouco incomodados por esses bandos de criminosos. Quando as forças de Kun, John e talvez os próprios foras da lei convergissem aqui sob um único comando, o rearmamento dos Jackrabbit com o armamento da costa oeste que Omo não fora anteriormente autorizado a contrabandear procederia rapidamente. Contemplava-se a destruição completa do telégrafo, também a remoção física dos fios para Nova Jerusalém. Milícias locais Jackrabbit, já armadas secretamente, embora com armas mais antigas, levantar-se-iam em revolta enquanto os exércitos de John e Kun avançavam para o leste, entre os rios Vermelho e Nadian. Enquanto as forças de Texarque estivessem assim ocupadas na província e além do Grande Rio, os Cão Selvagem e os Gafanhoto uniriam forças e atacariam pelo oeste, esperando ajudar a armar quaisquer glepseptas da nação Vatita e montar um ataque combinado. Eventualmente, o Magister John convenceu-se. Ele insistiu que Valana deveria levantar sua própria milícia e ocupar o forte que seus homens haviam construído, onde os cidadãos poderiam refugiar-se em caso de ataques de infiltrados ou foras da lei, e a milícia seria usada para ajudar a polícia a prender cidadãos desleais, especialmente aqueles de origem texarque. Ele designou um de seus 2 assessores militares, o Major Eusvit J. Gleaver, um homem baixo e entroncado, de rosto vermelho e longos bigodes,
como o oficial certo para comandar a milícia. Blacktooth esperava que seu mestre resistisse a essa usurpação, mas ele nada disse. Shuntar Cardeal Adala quebrou o silêncio e disse a Bramponi com uma piscadela: vou ficar de olho no Major para você, Cardeal. Vou ficar no forte. Ninguém levantou a questão sobre a possível resposta de Valana ao colocar um estranho e um espectro no comando. Quando a reunião finalmente terminou, estava quase escuro lá fora. Bramponi disse aos nômades que o palácio, onde estavam residindo, seria necessário amanhã para o início do conclave e pediu-lhes que arrumassem seus pertences e se mudassem para sua propriedade para passar a noite. Blacktooth lhes mostrará o caminho. Então ele acenou para o monge e sussurrou: certifique-se de que eles não cheguem lá antes do nascer da lua. Falarei em particular com Dion agora e direi para ele esperar aquele líder dos foras da lei. Nimue assentiu demonstrando compreensão. Ele convenceu os Sharps e Holy Madness a jantar às custas do cardeal na Venison House. Quando chegaram à propriedade, Montaigne todos já havia partido, presumivelmente para se encontrar com Dion. Eles cumprimentaram seu anfitrião com o mínimo de cordialidade, ainda zangados por causa do espião, e foram imediatamente para seus quartos. A comida já havia sido retirada da mesa de jantar, mas Bramponi pediu a Nimue que se sentasse com eles para uma taça de vinho. Ele perguntou o que ele sentia sobre os eventos do dia. Senti-me a serviço das hordas em vez de a serviço do Senhor, meu Senhor. Isso é perfeitamente natural. Você era o intérprete de Bran. O que mais? Senti medo e raiva. Medo de quem? Raiva de quem? Do Senhor. Isso trouxe um grunhido ameaçador de Voshin. Suponho que isso também seja natural, disse o cardeal. Holy Madness e os Sharps estavam certamente zangados comigo, por causa de Exit-Loit. E isso passou para você. Loit foi um dos poucos homens que eu já julguei completamente mal. Bem, amanhã começa o conclave. Você verá que será menos barulhento que o do ano passado, e ele interrompeu-se, notando a expressão de Blacktooth. Machado notou também e estava carrancudo, pois sua lealdade ao mestre era absoluta. Oh, eu posso me virar sem você, disse o diácono vermelho. Não preciso de um intérprete de gafanhoto no conclave e posso pegar emprestado um secretário do cardeal Blaise ou Naunhat. Ainda está com raiva? Não, meu senhor. Apenas muito cansado. Foi um dia cansativo. Tudo bem, então tire férias até termos um novo papa. Os nômades ficarão na cidade por mais alguns dias. Eles têm coisas para conversar entre si e com os oficiais de Dion. Mas lembre-se de Loit e lembre-se do ataque do ano passado. Cuide de suas costas. No início da manhã seguinte, enquanto caminhava pelas ruas, Blacktooth viu vários cardeais e seus servos a caminho do conclave no palácio. Uma delas era uma mulher, mas não era a cardeal Boldirk. Ele ouvira falar dela, mas não a vira antes. Havia um pequeno convento na margem sul do rio Breve onde uma comunidade de freiras descalças, irmãs da ordem Dominae Desertarum Nostrae Menos Peclebard, vivia, trabalhava e orava, e a Madre Iridia Silentia fora criada cardeal pelo Papa Eimen, a segunda mulher no colégio sagrado. Blacktooth notou que seus conclavistas usavam o mesmo traje religioso que a Hidrea usara quando servia como mensageira entre a Seik e Nova Jerusalém. A mesma ordem mantivera no ano passado uma residência temporária em Valana,
e nem me presumira que, entre essas freiras locais, a amiga de Aedrea, irmã Julian, lhe fornecerá um hábito para disfarce. Mas as freiras locais já haviam partido. Ele teve um palpite ousado, que superou seu receio de abordar uma delas na rua. Falou com ela em voz baixa. Perdoe-me, irmã. Sou um monge, não em muito boa situação, de São Liboets. Uma jovem usando o seu hábito costumava vir aqui às vezes de uma comunidade montanhosa. O nome dela era Aedrea. Eu estava me perguntando se a senhora poderia saber. A irmã manteve os olhos baixos e não falou. Madre Iridia notou sua conclavista sendo abordada por um clérigo impetuoso de algum tipo e aproximou-se franzindo a testa. Ela e sua freira trocaram murmúrios em uma língua estrangeira. Madre Iridia inspecionou Blacktooth da cabeça aos pés, assentiu, buscou em sua pasta e entregou-lhe um santinho de oração. Deus o abençoe, irmão Blacktooth, disse ela, fazendo uma pequena cruz. Reze por aqueles em dificuldade. Então ela segurou o braço de sua ajudante e levou-a rapidamente para longe. Blacktooth, maravilhado por ela saber seu nome e, portanto, seu pecado, sentiu o calor de um rubor no rosto. Ele olhou para o santinho. Era grosso, brilhante e pesadamente esmaltado, e provavelmente bento com água benta como muitos pequenos cartazes sacramentais vendidos por ordens religiosas mendicantes. A maioria era adocicada e sentimental, mas este não era. Em um dos lados trazia a imagem de um crucifixo no topo, mas a pessoa crucificada era uma mulher, e o nome acima dela era Santa Librada. Abaixo da cruz havia um conselho em inglês antigo, que ele entendeu com pequena dificuldade. O inglês dizia: reze para Santa Librada em tempos de problemas com a polícia, os tribunais e quando a liberdade não for visível. Ela o ajudará, se você acreditar. Para Aedrea, a liberdade certamente não era visível. Ele quis correr atrás das freiras e fazer mais perguntas, mas isso seria altamente impróprio, e elas não responderiam. Em vez disso, resolveu escrever-lhes um bilhete de inquérito e pedir a uma das governantas de Bramponi para entregá-lo. Ele olhou para o outro lado do cartão. Havia impressa uma oração ou poema que ele teve dificuldade em entender, pois embora a língua o lembrasse do latim, não era latim. Santa Librada del Mundo. Tego oudios, numi mirem. Tego manos, numi tapem. Tego paisas, numi alcançam. Com Los Angeles del 43. Com el manto de Maria estoy tapado. Com los pétalos de Maria estoy rosado. Ele pensou em Aberloth, que estava de volta às aulas em St. Stons, e virou-se para caminhar em direção à antiga residência compartilhada. O estudante poderia conhecer alguém na escola que pudesse traduzir. Uma multidão estava se reunindo na praça de João em Exílio, mas esta não era uma turba como a ralé furiosa do ano passado. Não havia doença na cidade, e mais medo do que raiva, e a raiva que havia era dirigida a Texarque e aos cardeais ausentes da cidade. O povo queria que Speklebard permanecesse como papa, mas sua recusa eles agora pareciam aceitar como uma triste realidade. Bramponi era bem conhecido e popular, mas não muito reverenciado. Se lhe faltava santidade, também lhe faltava arrogância, e ele parecia sentir afeição pelas pessoas comuns da cidade. A caminho da casa de Aberloth, Blacktooth parou para observar alguns dos cardeais recentemente criados pelo Papa Amen enquanto chegavam e entravam na Assembleia.
Ele parou ao lado de um jovem padre, que lhe disse seus nomes. Havia o abade Joy ou cardeal Vatinduvan, da abadia de Vatinduvan, muito a leste do grande rio. E o Ulfer cardeal Poilif, do país do norte, que veio ainda vestindo suas peles, embora não fosse um dia frio. Dumi cardeal Oidok de Texar, que fora excomungado por Benefez por apoiar o Papa Eimen, que então o nomeou para o colégio. Ele era aquele que redigirá a raivosa convocação para o conclave e parecia ainda zangado enquanto marchava para o salão. Depois veio Furi cardeal Shirikani, silenciosamente, quase esgueirando-se. Ele era da costa oeste, um padre que também falava o dialeto de Vochin, como o Machado lhe contara. Seu semblante também parecia carregar um traço da Ásia. E havia Abraha cardeal Lincoln, um professor de Nova Jerusalém, o único espectro conhecido no colégio. E ali está Rocken Tifirikawa, disse o jovem padre. Eu sei. Eu o vi ontem. Você sabia que foi a cardeal Boldyrk quem o sugeriu ao Papa Eimen em primeiro lugar. A abadia de York é adjacente ao reino florestal de Irikawa. Estou surpreso, disse Nimi ao seu informante. No ano passado, a senhora parecia estar inclinada para o cardeal Benefez. Isso foi antes de o Papa Eimen ordenar 2 mulheres e tornar outra cardeal, disse o padre de forma bastante rígida, pareceu a Blacktooth. Irikawa faz reivindicações estranhas, diz que sua família é tão antiga quanto o próprio continente. E aquela pena de águia? Ele não quer ser chamado de cardeal. Seus servos o chamam de Sayar e Majestade. 2 homens mais humildes entraram então pela porta, Buzi cardeal Fudsol, um empreiteiro de encanamento local que adicionara um vaso sanitário com descarga de sua própria invenção ao retiro na encosta de Eimen Speklebard, e Leevit Lord cardeal Baiovar, um mercador da região de Utah. Depois, o novo bispo de Denver, Varley cardeal Svineman, cuja diocese incluía todo o estado livre de Denver, exceto a própria Valana. Sua catedral ficava a 2 dias de cavalgada ao norte, em Denver, uma pequena comunidade nos arredores de uma extensão de escombros semi-enterrados que fora outrora a cidade de Denver. Embora um bispo de Denver tivesse ascendido ao trono de Pedro há alguns anos, a cadeira diocesana de Denver não era tradicionalmente ocupada por um cardeal. Blacktooth agradeceu ao padre e abriu caminho pela multidão na praça novamente. O conclave, legítimo ou ilegítimo, ainda não estava oficialmente trancado e selado. As portas e janelas ainda estavam todas abertas, e a multidão na praça estava silenciosa porque uma voz alta podia ser ouvida de dentro dirigindo-se aos prelados que já haviam chegado. Levou alguns momentos para Nimi reconhecer a voz de seu mestre, porque havia raiva nela. Estou sob uma sentença de morte suspensa imposta pelo prefeito imperial. O Papa foi denunciado como um impostor pelo Anegan, pelo arcebispo e seus aliados. Eles estão tentando convocar um concílio geral da Igreja em Nova Roma e isso, como sabem, não pode ser feito sem a aprovação do Papa e, se não houver Papa, não pode ser feito de forma alguma. Texarque começou a travar uma guerra não declarada contra o papado de Valana e estamos todos em perigo. Enquanto todos deploramos o ataque gafanhoto à zona ilegalmente ocupada ao redor de Nova Roma e o subsequente massacre de inocentes, encontramo-nos por necessidade aliados às hordas contra o Império. Vocês devem proteger-se. Há espiões de Texarque em Valana. Um foi pego ontem e severamente mutilado, sem o meu conhecimento, pelo Senhor das Três Hordas.
Ele está recebendo tratamento médico na cadeia local. Como devem recordar, assassinos tentaram, na Páscoa de um ano atrás, matar a mim e ao meu secretário. Haverá mais ataques deste tipo. Armas estão disponíveis, armas superiores para a guarda papal e para qualquer um de vocês que as deseje para si ou para seus servos. Valana é uma cidade aberta. Não temos guardas de fronteira e podem ter certeza de que os agentes do Anegan vêm e vão conforme lhes apraz. Armas de mão para vocês e seus servos serão fornecidas. Talvez a raiva que ouviu na voz fosse retórica. O monge balançou a cabeça maravilhado e seguiu em frente. Não se arrependeu de Bramponi ter escolhido outros conclavistas desta vez, embora esperasse que sua óbvia relutância em servir como um deles fosse perdoada. A Berlotte não estava em casa. Pretendendo copiar a estranha oração e deixá-la sobre a mesa dele com um bilhete, tentou a porta, mas encontrou-a trancada. Deu de ombros e começou a refazer seus passos quando um pensamento lhe ocorreu: ele ainda não conseguira ver Eyman Speklebard por causa das multidões que esperavam do lado de fora de sua porta. Mas as pessoas que não estavam no trabalho agora formavam a multidão na praça de João em Exílio, e os cardeais estavam dentro do palácio. Então ele deu meia volta e começou a subir a colina para a casa de Eyman. Não vou traduzir para você, disse o velho Papa Negro, segurando o cartão da Madre Iridia. Estavam sentados sozinhos na casa de pedra na encosta. As rochas estavam frias, mas havia um pequeno fogo na lareira, e a sala estava fresca, mas não desconfortável. É mais poema do que oração. Não está escrito na língua que as irmãs falam hoje, mas a fala delas tem mais espanhol clássico do que Roquemont ou Ozark. Isto é espanhol antigo com uma palavra ou duas de dialeto rural, talvez. Eu já vi isso antes. Sei o que significa para as irmãs. Elas acham que a mulher crucificada não retrata um evento da história, mas um evento na mente de Maria quando ela se permitiu sentir a crucificação de seu filho. Ela deseja estar no lugar dele na cruz. Deseja? Em seu próprio coração, ela já está lá. Librada del mundo significa liberta do mundo. Mas as três linhas seguintes parecem ser ditas pela crucificada. Ela tem olhos, mas não se vê. Com as mãos pregadas na cruz, ela não pode tocar-se. Com os pés pregados ali também, ela não pode caminhar. A linha seguinte com os anjos do número 43, seu significado se perdeu. As duas últimas linhas podem ser ditas pelo menino Jesus: o manto de Maria me cobre. Os seios de Maria me tornam rosado. A criança está amamentando. Esta é a interpretação das irmãs. Qual é a sua? Não sou intérprete. Você é, Blacktooth. Você tem olhos, mãos e pés. Pode ver a si mesmo, tocar a si mesmo, caminhar. Nunca duvidei disso antes, mas ele fez uma pausa. Mas o que vejo num espelho não sou eu, é. Posso tocar meu corpo, mas sou eu. Meus pés movem-se, mas quem está caminhando? Se você tem as perguntas certas, porque precisa de respostas. As respostas estão nas perguntas. Ele sorriu um sorriso de gato. Gosto das suas perguntas. Há algo que o senhor possa fazer por Aedre? Speklebard ficou em silêncio. Essa pergunta não, nem me temeu que ele diria. Depois de um tempo, ele ronronou um ronron de onça. Fique um pouco e or comigo.
Rezaremos a oração silenciosa. Eles oraram sem palavras. Ocasionalmente, Blacktooth levantava-se para alimentar o fogo. Ao crepúsculo, comeram uma refeição simples e oraram mais um pouco. Pela manhã, o irmão Blacktooth rachou mais lenha, e Eyman Specklebaard pendurou uma placa que dizia: "Estou orando, vá embora." Nimue ficou com ele e orou com ele. O silêncio era como o que o silêncio na abadia de Leibowitz deveria ter sido. No quinto dia, alguém veio e gritou "Habemus Papam", 3 vezes antes de ir embora. Specklebaard pareceu não notar. O silêncio não foi quebrado pelo evento. Blacktooth ficou por 9 dias, uma espécie de novena. Aprendeu mais sobre sua própria alma durante esses 9 dias do que aprendera durante todos os seus anos na abadia de Leibowitz. Eyman Specklebaard era um professor no silêncio. A alma do aluno de algum modo começou a assemelhar-se à alma do professor no silêncio. Não havia explicação para isso, pois explicar quebraria o silêncio. Ele poderia ter ficado mais de 9 dias, mas quando saiu para rachar lenha na 10ª manhã, uma grande nuvem de fumaça subia de Valhalla. Estaria a cidade inteira pegando fogo. Eyman acompanhou-o pela maior parte do caminho descendo a colina, até que puderam ver que eram apenas o palácio papal e o quartel da polícia queimando. Apenas. Essa fora a palavra de Specklebaard. Eles abraçaram-se em silêncio e partiram em silêncio. Nimue estava vagamente preocupado com o velho. Ele tentara remover-se inteiramente da cena da luta eclesiástica e política pela supremacia, mas como poderia estar livre dela enquanto os homens continuavam a bicar e a batalhar sobre sua renúncia à sé apostólica? Teria ele sido algum dia Papa? Seria ele ainda Papa? Onde estava sua renúncia? Se alguém tivesse queimado a original, Blacktooth sentia que o velho não estava seguro. No entanto, sabia que seria uma presunção inútil aconselhá-lo a buscar proteção. Os incêndios foram precedidos por explosões, disse-lhe o guarda no portão. Mas o cardeal Bramponi, agora Papa Eyman II, não estava morto. Ele apenas fugira da cidade junto com a maior parte da cúria. Para onde? O guarda não soube dizer. A maior parte da brigada do prefeito Dion cavalgara para o sul pela rodovia papal, deixando alguns homens, com parte da guarda amarela, para treinar a milícia civil no forte que os espectros haviam construído. Vários cardeais refugiaram-se lá. Talvez o Santo Padre tivesse ido com Dion. O espião de Texarkee desaparecera da cadeia, e o guarda calculava que devia haver cerca de 40 infiltrados para realizar a fuga da prisão e explodir o palácio. Esses bastardos vivem entre nós há anos, colonos de Texarkee. A maioria fingia ser fugitivo. Os nômades haviam retornado às planícies, disse ele a Nimue, e talvez o Papa estivesse com eles, em vez disso. Blacktooth apressou-se primeiro para a casa de Aberloth. Um bilhete na porta dizia: "Fui para o forte. Sirva-se." Blacktooth testou o trinco. Desta vez estava destrancado. A julgar pela bagunça no chão e pelos móveis derrubados, alguém já se servira, ou então o estudante fora arrastado para o forte após resistir. Foi a SEC. O prédio estava deserto, exceto pela ala secreta. Quando tentou entrar lá, foi rapidamente expulso. Foi a Saint John em exílio. Apenas um cura estava presente.
Ele disse a Blacktooth que o novo Papa, após escapar do prédio em chamas, deixará a cidade numa carruagem pertencente ao Sheriff Gafanhoto, mas que eles de fato seguiram John para o sul. A carruagem tinha "Eu ateio fogos" pintado na lateral. É isso que dizia. Era inglês antigo, eu acho. Bron ia assumir o comando de um carregamento de armas, pensou Nimue. Ele começou a caminhar para o forte. No caminho, foi agarrado pelo pescoço e arrastado para o forte. Era o lad, que não quis acreditar que ele estava indo para lá de livre e espontânea vontade. Você sabe que sou um servo do cardeal, quer dizer, do Papa Amen II, protestou ele. Se ainda fosse, estaria com ele. Você é um soldado agora, manto de mictório, disse o gigante. Você vai lutar pela Cidade Santa. Cidade Santa. Ele se referia a Nova Roma ou Nova Jerusalém. Eu conseguirei ver a Idrea. Pouco provável, rosnou o Brutamontes. Nimue parou de lutar, mas o lad manteve sua mão longa e delgada em volta de seu pescoço enquanto caminhavam.